Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje. Temos aí a aula de número 61, objeto de conhecimento, reconstrução das condições de produção, recepção dos textos e adequação do texto à construção composicional e ao estilo do gênero. E o detalhamento, leitura, interpretação e reflexão de textos de divulgação científica, elementos constituintes, recursos linguísticos, linguagens e características. Esse é o assunto que nós iremos estudar hoje. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turmas. Hoje nós vamos estudar sobre o texto de divulgação científica. Então, esse texto ele é um texto importante vocês conhecerem as características, a estrutura, porque no seguida dos estudos, né, vocês vão continuar tendo acesso a esse tipo de texto. Além do que, depois que vocês saírem do ensino médio, vocês irão fazer uma faculdade, quem sabe, né? E aí vocês precisarão saber escrever um texto científico, né? Porque quando você termina a sua graduação, você tem que escrever um texto, uma dissertação, não é? Então, nós vamos colocar um vídeo para vocês que vai falar sobre a minhoca científica, né? E depois a gente vai voltar para fazermos aí os comentários sobre o vídeo e continuar a nossa aula. Minhoca cientista. Numa pequena horta, vive uma minhoca chamada Sofia. Ela é diferente das outras minhocas, pois sonha em ser uma cientista e explorar o mundo além do solo úmido da horta. Enquanto suas irmãs cavam túneis e procuram por restos de plantas, Sofia passa seu tempo observando as estrelas e lendo livros que caem das estantes dos vizinhos humanos. Ela se maravilhou com os segredos do universo e ansiava por desvendá-los. Certo dia, Sofia decide que é hora de realizar seu sonho de se tornar uma cientista. Ela começa a estudar com afinco, devorando todos os livros e revistas científicas que consegue encontrar. No entanto, Sofia logo percebe que não será fácil alcançar seu objetivo. As outras minhocas zombam dela, dizendo que ela deveria se contentar em cavar buracos, como elas, em vez de perder tempo com sonhos impossíveis. Mas Sofia não se deixa abalar. Com determinação e coragem, ela continua estudando e se esforçando para provar a todos que seu sonho é possível. Finalmente, chega o dia em que Sofia tem a oportunidade de mostrar sua inteligência e determinação. Um grupo de cientistas humanos vem estudar a horta e Sofia os impressiona com seu vasto conhecimento e curiosidade inigualável. Impressionados com sua paixão pela ciência, os cientistas decidem ajudar Sofia a realizar seu sonho. Eles a levam para um laboratório onde ela pode continuar seus estudos e fazer descobertas incríveis sobre o mundo ao seu redor. E assim, a pequena minhoca Sofia se torna uma renomada cientista, inspirando outros animais a seguirem seus próprios sonhos. Não importa quão impossíveis pareçam. Ela mostra ao mundo que, com determinação e perseverança, até mesmo uma simples minhoca pode alcançar as estrelas. História para vocês da minhoca científica, não é?
Que ela lutou aí para ter seu merecimento, né, de conseguir ser uma cientista. Claro que essa é uma história figurada, né, para a gente colocar no nosso mundo da realidade. E, geralmente a gente luta muito mesmo, né, para estudar, para alcançar os nossos objetivos, né, e a gente tem que sempre abrir mão de muitas coisas da nossa vida, por exemplo, né. Enquanto se é jovem, né, quer se divertir, ir para festa, viver as coisas da juventude, né, e aí a minhoca científica, ela queria só estudar, né? Ela queria investigar e ler livros, né? Se dedicar realmente àquilo que ela queria, né? Que ela desejava, que ela almejava alcançar. Então, assim também nós, né? Temos que abrir mão de certas coisas, né? Da nossa vida particular para a gente alcançar os nossos objetivos, né? Assim como a fábula, né, da Sofia, que era a minhoca que tinha, né, o desejo de se tornar uma grande cientista. E ela sofreu aí, né, zombarias, as irmãs ficavam dizendo que o sonho dela era impossível, né, que ela nunca iria conseguir, né, mas mesmo assim ela, né, continuou, manteve aí a sua paixão, a sua dedicação pelos estudos, até que um dia ela conseguiu alcançar, não é? Por mais que seja difícil, mas ela conseguiu, certo? Então, seguindo, nós vamos ter aí, ó. Você já ouviu falar sobre um cientista? Você já viu um cientista? E qual seria a importância de um cientista para a nossa sociedade? Né? Então, nós temos aí essa figura, né, mostrando as pessoas aí num laboratório, né? Aí, que estão aí pesquisando, fazendo os experimentos químicos, né? Claro, na área da farmácia, na área da medicina, não é? Nós temos esse ambiente, né, para essas pessoas que pesquisam na área da saúde, né? Então, é claro que a ciência não está voltada só para a área da química, da física ou da medicina ou da saúde, né? Mas a ciência, ela está em várias áreas do conhecimento, né? Na história, na física, na química, na língua portuguesa, né? E na engenharia e em várias outras áreas. Então, a ciência, ela é ampla, né? Ela vai estar em todas as áreas do conhecimento. Então, nós vamos ver agora um vídeo que fala sobre a importância da minhoca para o solo, né? Aí vocês vão prestar atenção no vídeo, né? Por que as minhocas, elas são importantes para o solo, e depois nós vamos voltar com vocês para continuarmos a nossa aula. A importância das minhocas para o solo. Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a importância das minhocas para o solo. As minhocas são animais decompositores cruciais para o ecossistema terrestre. Esses pequenos animais se alimentam tanto de vegetais quanto de restos de outros animais. Com suas atividades, elas cavam túneis extensos, trazendo nutrientes das camadas mais profundas do solo para a superfície. Ao se remexerem e escavarem o solo, as minhocas ingerem terra e decompõem resíduos orgânicos, transformando-os em humus, um excelente adubo para as plantas. Além disso, sua atividade aeradora facilita a penetração de água e raízes. As minhocas hermafroditas se reproduzem através de uma dupla fecundação, formando casulos cheios de ovos, dos quais nascem pequenas minhocas. Sua presença indica solo fértil, pois funcionam como verdadeiros arados naturais. Em resumo, as minhocas desempenham um papel crucial na manutenção da saúde do solo e no crescimento das plantas. Seu trabalho incansável como decompositores e areadores é essencial para o equilíbrio do ecossistema terrestre. Muito bem, viram aí que é importante a presença da minhoca no solo, não é? Porque elas, de alguma forma, fazem com que a água que cai, né, penetre no fundo da terra, e com isso as plantas, né, todas as plantas que estão ali naquele local, elas vão absorver essa água, né? Além de que as minhocas produzem, né, um tipo de nutriente que também vai nutrir as plantas,
né? Então, daí você percebe a importância que a minhoca, um pequeno serzinho, né, tem para o nosso solo, né? Porque tudo aquilo que a gente planta, as frutas, as verduras, né, os legumes, tudo aquilo que a gente planta vai crescer e depois vai dar aí os seus frutos, né, o alimento. Então, nós, seres humanos, precisamos nos alimentar com frutas, com legumes, né, com os grãos. E tudo vem da onde? Da terra, né? Então, daí a importância que tem esse ser, certo? Então, agora a gente vai para o texto de divulgação científica, né? Que é o assunto que nós iremos estudar hoje. Então, observe aí, o texto de divulgação científica, ele é destinado à divulgação do saber científico em uma linguagem mais didática e informativa. Então, o que é que acontece? Os cientistas, quando eles fazem as suas pesquisas, eles organizam um texto, né? O texto científico, que pode ser o resultado da pesquisa de um mestrado, de um doutorado, de uma especialização ou de um curso técnico. Então, esses textos, eles são grandes, são longos, né? Então, alcança aí mais ou menos entre 100 e 100 e poucas páginas, né? Que justamente é o resultado daquilo que o pesquisador obteve, né, no momento da sua pesquisa. E aí o texto de divulgação científica, ele é um texto mais resumido, né? Ele continua sendo um texto científico, porém, de forma mais resumida, contendo uma linguagem mais didática e informativa. Por quê? Porque o conhecimento científico, ele precisa ser divulgado para as pessoas, né? O resultado das pesquisas, daquilo que se encontrou de novo, de algo novo, de descobertas, é necessário que seja publicado para que a sociedade tenha conhecimento. Então, por isso, da importância de divulgar esses textos para a comunidade, para todas as pessoas. E aí, é necessário que esse texto seja mais curto, né, mais objetivo, uma linguagem mais clara, para que todos tenham acesso a esse texto, né? Porque o texto científico em si, ele é longo, ele tem uma linguagem mais difícil, né? É uma linguagem científica, né? Que tem termos técnicos daquela área, de uma determinada área do conhecimento, é claro, né? E aí, esses textos científicos, eles são importantes porque eles trazem um resumo, os resultados de uma determinada pesquisa. Então, por isso é importante vocês conhecerem, para que vocês tenham esse conhecimento para futuros estudos de vocês. Então, nós temos aí algumas características importantes desse texto científico. Então, vamos ver aí, ó. Esse texto científico, ele apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Observem bem, quando eu digo claro, as informações estão claras, que você tem o quê? O entendimento daquilo que está sendo tratado no texto. Por isso, tem que ter essa clareza. Ele tem que ser objetivo, porque ele vai ser pontual, né? Focado em apenas um assunto, né? Então, você vai falar sobre a importância da minhoca. Então, vai falar objetivamente somente sobre isso, né? Ele tem uma linguagem impessoal, porque na ciência você não emite a sua opinião, você vai escrever aquilo que você conseguiu pesquisar, conseguiu observar, né? E aí você vai ter os resultados e com isso você vai mostrar qual foi o resultado que você obteve da sua pesquisa. Esse texto também vai obedecer às normas da língua portuguesa, não é? Por quê? Porque precisa se comunicar de forma clara e objetiva na língua portuguesa, por isso que tem que obedecer às normas da língua. Os verbos geralmente vão estar no presente, no tempo presente, do indicativo, porque quando você divulga uma informação nova, o texto vai estar no tempo presente, no momento presente que aquele texto foi escrito. Segundo, são evitadas as expressões populares. Por quê? Porque é um texto científico. As expressões populares não devem estar nesse texto. A linguagem coloquial também não pode ser uma linguagem também muito simples, porque é um texto acadêmico. Evitar gírias também, figuras de linguagem. Por quê? Porque as gírias, elas são mais para o cotidiano, né? E as figuras de linguagem, elas estão mais para as poesias, os contos, né?
letra de música. Então, as figuras de linguagem, elas não devem estar no texto acadêmico. Evitar a redundância e a ambiguidade. E são palavras, né? Por exemplo, a ambiguidade pode dar duplo sentido. E o texto, como sendo acadêmico, ele exige que tenha uma clareza e uma objetividade, então deve-se evitar a ambiguidade nesse texto. O 3. São escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicado ao ramo da ciência, por meio de métodos científicos. Então, como eu expliquei para vocês, o texto científico, ele é um texto que é escrito por pesquisadores, pessoas que se dedicam a pesquisar sobre um determinado assunto. Então, ele vai, escolhe um tema e ele vai fazer as suas pesquisas. As pesquisas, geralmente, podem ser bibliográfica, ou seja, só em livros e revistas, ou pode ser pesquisa de campo, que ele tenha que ir lá no local e fazer a pesquisa, como no caso das minhocas, né? O pesquisador decidiu pesquisar as minhocas. Então, ele vai ter que ir a campo, fazer suas pesquisas, observar como as minhocas se comportam. Além disso, os resultados que ele tiver, ele vai buscar em outros livros, em outros textos acadêmicos, resultado de outras pesquisas e confrontar para ver se realmente aquilo que ele observou é verdadeiro, né? E, após isso, ele vai fazer o quê? Mostrar os resultados, né, daquela pesquisa que ele fez. Por isso que é um texto escrito por pesquisadores. Esse texto ele vai obedecer um método científico, ou seja, essa pesquisa precisa ter um método científico, ou seja, o pesquisador ele tem que saber qual é o método que ele vai utilizar para fazer a pesquisa lá com as minhocas. Não é de qualquer forma que se faz, tem um método próprio para isso. E o quarto os suportes mais utilizados. O suporte é o local onde esses textos são divulgados, como, por exemplo, nas revistas científicas, nos jornais científicos, né? Nos livros, nas plataformas de divulgação científica, geralmente das universidades, né? Na televisão e na internet. Então, esses são os locais onde esses textos estão divulgados. Chama-se suporte, certo? E aí, como sendo um texto, ele precisa ter o quê? Uma estrutura, não é? Uma organização. Então, no texto de divulgação científica, ele vai ter a mesma estrutura do texto dissertativo. Ele vai ter que ter a introdução, que é a parte inicial do texto. Depois vem o desenvolvimento, onde vai estar os argumentos, onde vai estar os experimentos, todas as coisas que o pesquisador fez, vai estar no desenvolvimento. E no final, ele faz a conclusão desse texto. Então, ele vai obedecer essa estrutura, né? Como de um texto de redação. Só que é um texto mais longo, né? O texto mesmo o texto científico, ele é bem mais longo. Aqui na divulgação científica, ele vai ser um texto mais curto porque ele é um texto resumido, né? Como eu já falei para vocês. Mas ele vai obedecer essa estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o texto, esse tipo de texto, né? Ele é um gênero textual, chama-se gênero textual, ele classifica-se, né, como sendo um gênero do tipo dissertativo, né, porque a gente tem dois tipos de classificação do texto. Ele pode ser um gênero ou pode ser dissertativo, narrativo. Então, aqui no caso de divulgação científica, ele se classifica dentro do texto dissertativo, tipo dissertativo, tá? Então, de acordo com essa organização, o leitor vai saber, né, qual é o tipo de texto que ele está lendo, certo? Então, na sequência, nós temos aí, vamos ver, o título, né? Como é que ele é composto? Primeiro vem o título, né, em que vai estar mostrando aí a clareza, que, no caso, o assunto que vai ser abordado. Depois vem a parte da introdução, que justamente vai estar apresentado o tema, né? Claro, vai ter toda uma contextualização ali no momento que o escritor vai falar sobre esse assunto, ele precisa contextualizar o assunto, né? Mostrando por que é importante e como ele está relacionado à nossa sociedade. O desenvolvimento da temática
em que estão incluídas não apenas as informações relevantes, atualizadas e necessárias que se deseja divulgar, mas também as exemplificações. Então, no texto científico, ele precisa mostrar as informações que ele encontrou, né, baseado em outros textos que também já falaram do mesmo assunto. Então, ele vai mostrar isso nessa parte do desenvolvimento, né, e colocando exemplos, fazendo comparações, para que o assunto fique claro, né, daquilo que ele está pesquisando. E a conclusão, que no caso aqui pode fazer-se a retomada dos pontos mais importantes do que foi descoberto na pesquisa, reafirmar a relevância do assunto, né, e das exposições dos resultados da pesquisa, se for o caso. Então, aqui é o resultado final da pesquisa. E aí ele precisa colocar os pontos mais importantes, aquilo que foi mais relevante, aquilo que ele descobriu que é mais importante, né, para a pesquisa. Importante também a gente dizer que o texto de divulgação científica ele deve ter o quê? O embasamento científico. O que seria o embasamento científico? Ele vai ter que consultar, né, outras fontes, né? Então, o pesquisador ele não vai tirar as informações da cabeça dele. Ele tem que buscar informações em outros textos, em outras pesquisas, né, que já foram feitas sobre aquele tema. E aí ele chama esses escritores para o texto dele, né, e ele coloca como a fonte que ele pesquisou, né? Geralmente coloca-se ali o discurso, aliás, a citação direta, né, e a citação indireta também. Então, é um texto que a gente constrói com base em outros textos, né, que já foram pesquisados, que já existe ali um texto já está validado, né, já foi aprovado, já foi comprovado aquele assunto. Então, o texto daquele pesquisador vai se tornar um texto embasado cientificamente, né? Ou seja, ele não tirou apenas da cabeça dele ou só aquilo que ele pensava sobre. Não, precisa ter um embasamento teórico. Precisa ir para outros livros, outros pesquisadores, para justamente embasar o que ele acabou de pesquisar, aquele que ele acabou de encontrar como resposta aí para a sua pesquisa. Então, nós vamos ver um pequeno exemplo, né, de um texto de divulgação científica, né? Ele é um texto curto para que vocês possam ter a ideia, né, de como organizar um texto de divulgação científica. Então, vamos ver o exemplo. Nós temos aí Animais e Criações, é o título do texto. As minhocas são animais decompositores, importantes para o solo, que se alimentam tanto de vegetais quanto de restos de outros animais. Observem que nesse trecho os verbos estão em destaque justamente para indicar que o verbo está no tempo presente. Observem aí. Elas cavam extensos túneis, trazendo para a superfície as camadas mais profundas do solo. Então, observe que, mais uma vez, o verbo está no tempo presente, indicando uma ação, né, que ocorre aqui agora. E aí, observe também que ele está falando de quem? Das minhocas, né? E está dizendo por que ela é importante para o solo, né? De que ela se alimenta, né? Como é que ela vive na superfície da terra, né? E ela faz aí o quê? Que ela cava túneis, né, extensos ao longo do profundo da terra, do solo. E aí ele continua falando, ó, com isso, observe que nós já estamos no desenvolvimento do texto. Olha. Com isso, renova os nutrientes do solo superficial, que são importantes para as plantas. Ao se remexerem e escavarem o solo, as minhocas ingerem porções de terra e assim decompõem e transformam resíduos orgânicos em humus. Então, percebendo o que é a atividade da minhoca, o que ela faz no fundo da terra, não é? E os verbos continuam no tempo presente. Um excelente adubo para as plantas. Além disso, arejam a terra, facilitando a penetração de água e de raízes. Então, observe aí que ela faz esses túneis justamente para facilitar que a água, né, que cai da chuva, penetre no fundo da terra e isso vai nutrir o quê? As raízes, né?
as plantas vão sugar essa água. Enfim, as minhocas funcionam como verdadeiros arados naturais. Por isso, o solo com muitas minhocas sinaliza solo fértil, ou seja, é apropriado, né, para plantações. Por possuírem os dois sexos, aqui já vai para a particularidade do ser, ó. Masculino e feminino, as minhocas são hermafroditas. Por que elas são hermafroditas? Porque elas têm os dois sexos. Mas, para que se reproduzam, é necessário que duas delas realizem uma dupla fecundação e formem com isso um casulo cheio de ovos, de onde nascerão pequenas minhocas. Muito bem, perceberam, né, que a minhoca é um ser hermafrodita, que ela tem dois sexos ao mesmo tempo, e ela se autofecunda, né, para que nasçam novas minhoquinhas. Certo? Então, seguindo, observe que agora nós vamos fazer mostrar, né, como é que está organizado o texto. A parte da introdução, que é a parte inicial. Observem, ó. As minhocas são animais decompositores, importantes para o solo, que se alimentam tanto de vegetais quanto de restos de outros animais. Então, observe que eu tenho a introdução do texto. Eu estou iniciando o texto, mostrando o quê? O tema, que são o quê? As minhocas, né? A importância da minhoca. E dizendo aí por que ela é importante para o solo, né? Tanto para os vegetais quanto para outros animais também, né? Aliás, elas se alimentam, né, de vegetais e de restos de outros animais. Então, observe que está falando sobre a minhoca. Depois, nós vamos ter o desenvolvimento do texto, que vai caber toda a parte onde ela vai falar, né? Ele vai falar sobre a minhoca, o que ela faz na terra, né? Ela cava extensos túneis. Ela, com esses túneis, ajuda com que os nutrientes, né, vão aí para o solo, que no caso, as minhocas, elas liberam esse nutriente, que justamente serve como adubo para as plantas. E aí elas fazem todo esse trabalho no fundo da terra, escavando, né, fazendo os túneis, e justamente é por onde vai passar aí a água, né, para nutrir as plantas. E o que elas decompõem torna-se um adubo, né, um tipo de resíduo que a gente chama de resíduo orgânico. E então elas arejam a terra, facilitando a penetração de água e das raízes. Então, observe aí que ele está dando a informação do que as minhocas fazem, de que modo elas fazem e por que elas fazem. E o resultado disso, que é justamente o adubo orgânico que vai nutrir as plantas, né? E, enfim, nós temos o que é a conclusão. Observe que eu tenho a palavra enfim, que está indicando que eu vou encerrar o texto, né? As minhocas funcionam como verdadeiros arados naturais. Por isso, o solo com muitas minhocas sinaliza solo fértil, por possuírem os dois sexos, masculino e feminino, ou seja, elas se autorreproduzem, né, sozinhas. Mas, para se reproduzirem, é necessário que duas delas realizem uma dupla fecundação, ou seja, elas se unem uma com a outra, né? E formem com isso os casulos que estão cheios de ovos, né? Onde nascerão as pequenas minhocas. Muito bem. Então, mostrei para vocês o início, o meio e o fim do texto. Então, é necessário ter essa organização, essa estrutura, para que as informações fiquem no local certo, para que o leitor entenda a informação que está sendo tratada no texto. Então, a gente vai só recapitular o que a gente estudou sobre o texto de divulgação científica. Ele é um texto que apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal, ou seja, ele não pode, o escritor, ele não pode emitir a opinião pessoal dele, ele tem que embasar naquilo que ele pesquisou, em outros autores, né? Os verbos vão estar no tempo presente, deve-se evitar expressões populares, né? Uma linguagem muito simples, que é a linguagem coloquial, evitar as gírias, figuras de linguagem, evitar palavras que tenham duplo sentido, né? Porque vai gerar confusão no momento do entendimento do texto. É necessário que esse texto seja escrito por pesquisadores, especialistas numa determinada área, não é?
Precisa-se ter os métodos científicos adequados para se chegar a um resultado o mais real possível, não é? E esses textos eles estarão divulgados em revistas científicas, jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, a televisão e a internet. Esse é o suporte onde esses textos estarão publicados para que as pessoas tenham acesso a essa informação, né? Então, toda a informação científica é importante que a população saiba as novidades, as coisas que estão sendo descobertas. Então, muito bem, turma. Então, essa foi a nossa aula sobre texto de divulgação científica. Agradeço a participação de vocês e até uma próxima oportunidade.